paz do Senhor para todos. Graças a Deus por estarmos aqui nesta noite para darmos continuidade à nossa série, né? Na verdade, uma pequena série tratando sobre assuntos familiares, vamos dizer assim, né? Assuntos sobre família. Que bênção, né? Tema gostoso de falar. Às vezes um tanto pouco espinhoso, porque vai tratar diretamente com cada um de nós. É um tema que confronta, pelo menos a mim, me confronta sempre. Estou crescendo dentro desse tema. Amém? Meus queridos, o Senhor colocou em meu coração para estar aqui ministrando, né? No sábado passado nós tivemos o início com o pastor Wendel aqui, falando sobre criação de filhos, uma ministração abençoada. O Senhor falou muito através daquela ministração do pastor, nos instruindo a tratar os nossos filhos, educar os nossos filhos em amor, certo? Então, vamos continuar falando, né? Tem muita coisa, né? Eu creio que vai ser pouco. Acho que serão 4 ministrações, né? Tem muitas coisas para falar, né? Teria namoro, noivado, casamento, família, é muita coisa, né? Um tema bem amplo, dá para a gente aí passar 1, 2 meses falando bem à vontade, mas infelizmente vamos ter que encurtar. O que o Senhor colocou no meu coração trazer aqui para os queridos que estão aqui presentes no Águios e para aqueles que porventura venham nos assistir, estamos ao vivo? Não, né? Estamos ao vivo, quem estiver aí nos ouvindo. A pergunta, né? De hoje, que não quer calar. Sua família é perfeita? Vamos ver se a nossa família é perfeita, se eu busco ser feliz, ou se eu estou tentando ser feliz em uma família que eu acredito que deva ser perfeita. É isso que nós vamos tentar ver hoje aqui, brevemente, através da palavra de Deus, se realmente as famílias da Bíblia, dos grandes homens e mulheres de Deus, eram famílias perfeitas, como muitas vezes nós achamos que a nossa família deve ser. Aquela ideia de família perfeita. Então, eu quero começar com os irmãos. A gente vai fazer umas leituras um pouco, assim, muitas referências, né? Porque a Bíblia, ela é repleta de famílias, né? Família é o propósito de Deus. Tudo começou Deus projetando uma família. A gente vai ver lá em Gênesis, né, o início de todas as coisas. Deus cria tudo e antes dele descansar, ele criou a família. A primeira família, que foi Adão, né, composta ali inicialmente por Adão e Eva, que foi uma família projetada por Deus, né? Assim como todas as outras famílias. Deus, ele tem propósito com a família, ele tem a vontade de abençoar, porque a família, ela traz equilíbrio para todo o resto da sociedade, né? Uma sociedade onde as famílias são desestruturadas, consequentemente, as sociedades são desestruturadas, porque essas pessoas que estão na família são as pessoas que saem e convivem nos trabalhos, nas escolas. Então, se ela é desestruturada na sua casa, ela vai ser desestruturada aonde ela estiver, certo? Então, eu quero trazer aqui em especial, nós vamos falar em especial aqui sobre 2 famílias, tá? Na verdade, 3, mas eu quero me deter a uma, que é a família de Jacó, para a gente ver, dar uma olhadinha aí sobre essa questão da família perfeita, né? Muitas vezes eu já me vi assim, eu estou falando, essa ministração toda, o Senhor tratou muito comigo, eu apanho nesse tema ainda, apanho muito, eu estou crescendo, né? Inclusive, eu fiquei, assim, com um pouco de dificuldade de trazer isso, porque é um tema que me confronta, porque eu não nasci numa família perfeita, vamos dizer assim, ou então, minha família tinha muitos problemas, mas, graças a Deus, foi a família que o Senhor me deu, e eu glorifico a Deus pela família que eu tive, que mesmo com todos os defeitos que a minha família tinha, mas eu também tive grandes exemplos dentro da minha casa, exemplos de como sermos pessoas honestas, de como sermos pessoas verdadeiras. E eu dou graças a Deus que mesmo meus pais, não sendo cristãos, eles tentaram passar essa mensagem para a gente. Da gente ser honesto, da gente ser verdadeiro.
do amor, apesar de que nós tínhamos vários e vários outros problemas, mas nós vamos ver aqui que isso é uma característica de todas as famílias. As famílias, elas enfrentam problemas. Isso é algo absolutamente normal, porque nós estamos falando de seres humanos, né? Nós somos humanos e Deus, Ele chega aqui, criou o homem com as suas características humanas e as suas limitações, mas nós vamos ver Deus abençoando as famílias, mesmo imperfeita, do jeito que elas são. Então, vamos começar aqui com a família de Jacó. Eu quero que vocês abram em Gênesis, capítulo 27. Se você não quiser abrir, não tem problema, porque realmente eu vou pegar várias referências, então talvez você não consiga acompanhar, mas não se preocupe que eu vou ler aqui. Gênesis 27, do 41 ao 44, diz assim: E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão. Essa referência bíblica aqui, a gente está vendo, né? Já aqui os irmãos, os primeiros gêmeos da humanidade, né? Esaú e Jacó, que foram filhos nascidos de Isaac, netos de Abraão, certo? E eles, né, eram gêmeos, mas o primeiro que saiu foi Esaú e depois veio Jacó. E então Esaú era o primogênito, e naquela época o primogênito ele recebia o direito da bênção, ou seja, a bênção do pai, as primícias do pai, tudo eram para o filho mais velho, o primogênito, que na ocasião aqui, apesar de serem gêmeos, Esaú era o que tinha nascido primeiro, né? O primeiro que tinha saído do ventre ali da sua mãe. Então, o que acontece, né? Jacó, ele ficou de olho, né, na primogenitura do irmão. E Rebeca, que era mãe, ela tinha um xodó, vamos dizer assim, maior com Jacó. E ela também ajudou, né, arquitetaram ali um plano para enganar o velho Isaac, que já estava com a sua saúde bem debilitada, não enxergava muito bem. E então eles armaram um plano para enganar Isaac, e assim Isaac abençoar Jacó, ao invés de Esaú, que era o primogênito, né? Inclusive, a mãe participou disso, né? Rebeca participou ali de fazer com que um filho, vamos dizer assim, roubasse a primogenitura do outro. Né? Então, a gente já começa aqui, a família, né? Vamos falar sobre a família de Jacó. Então, assim, Jacó já nasceu nesse ambiente, né? Ele já, com a ajuda da mãe, engana, né? O próprio nome Jacó era usurpador, significava isso. Ele já, ali, na sua família, engana o irmão, fica com tanto ódio dele que deseja matar, e ele é preciso. A própria mãe chega para ele e diz: olha, o seu irmão quer matar, então eu aconselho que você vá morar lá uns tempos com o seu tio Labão, porque ele deseja matar você. Certo? Então, está aqui uma família que era abençoada. Deus cumpriu as promessas, assim, eram os netos de Abraão. Deus fez promessas maravilhosas a Abraão, que dele faria uma grande nação. Mas a gente também viu que Abraão, em vários momentos, falhou, né? Teve um episódio que eu não esqueço de jeito nenhum, onde Abraão, ele estava ali no reino de Abimeleque, e ele mentiu, dizendo que Sara, sua mulher, não era mulher dele, era irmã, porque Sara era muito bonita. Então, ele mentiu para o rei Abimeleque, né, dizendo que Sara não era sua esposa. E Sara, o rei teve que se deitar com Sara, achando que ela não era. Depois o rei ficou super chateado quando soube que realmente Sara era esposa de Abraão. Então, a gente vê assim, o pai da fé falhou. Mentiu, dizendo que a sua própria esposa era irmã dele. Né? Esse é o avô de Jacó. Um homem
que deu testemunho tremendo de fé. E isso não muda a história de Abraão. Ele foi considerado o pai da fé. Ele sustentou ali a promessa de Deus. Ele não desacreditou. A Bíblia diz que ele creu. É um grande exemplo de fé. Isso não muda. O fato dele ter errado ali, naquele momento, né, mentido, isso não muda a história de quem Abraão foi. E aí a gente vê Isaac, o filho dele, que foi o filho da promessa, onde ele deu um grande ensinamento do que era culto, do que era adorar, no momento que ele vai com Isaac ali, para oferecer o seu filho, né, como prova de fé ali, para oferecer a Deus como sacrifício. Ou seja, Abraão sempre procurou honrar a Deus, ele acreditava na sua palavra, mas cometeu erros, né? Uma família teve erros. Aí vem Isaac, o seu filho, que teve Esaú e Jacó, e Esaú e Jacó passaram por essa dificuldade entre os irmãos. Jacó precisa sair do seio da sua família, porque roubou a primogenitura do irmão, ajudado pela própria mãe. Olha só, famílias. E ele sai, né? Sai e vai morar com Labão. Lá ele se apaixona por uma das filhas de Labão, que é Raquel. E a Bíblia diz que ele amava Raquel. Mas Labão, muito esperto, não deu inicialmente Raquel, deu Lia, que era a mais velha. Geralmente o costume era casar a filha mais velha. Então, ele joga Raquel para Jacó, né? Labão joga ali. Todo mundo condena a Lia. É porque, né, aquela história do amor, o amor verdadeiro, porque Jacó amava Raquel e Lia se intrometeu. Lia foi jogada na cama de Jacó. Alguém perguntou se ela queria casar com ele? O pai simplesmente pegou-a e deu a um homem que nem sequer queria casar com ela. E ali ela foi jogada na cama de outro homem que amava outra mulher e desprezava Lia. Então, a gente às vezes pensa só no lindo amor em que Raquel e Jacó viveram, mas ninguém sabe o que a Lia passou. Porque ser desprezada pelo marido, ninguém perguntou a ela se ela queria. Ela simplesmente foi lançada lá. E vivia com esse desprezo. Eu vou ler aqui para vocês Gênesis 30, versículo 1, que diz assim: vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então, nesse ambiente, Labão engana o sobrinho, que queria casar com a filha, e ele dá a outra, e ali começa a haver uma disputa, porque uma era amada, a outra era desprezada, uma dava filhos e a outra não. E ali começa uma confusão entre essas irmãs. A própria palavra de Deus está dizendo aqui, que Raquel ela tinha inveja da irmã, porque a irmã dava filhos, e consequentemente, Lia também devia ter inveja da irmã, porque ela era a amada do marido, a preferida do marido. E começou uma disputa, porque uma não gerava e a outra gerava. E aí a outra pegou e deu a sua serva para Jacó. Igual a gente, como no início, né? Abraão, entre o triângulo amoroso surgido, que tem problemas até hoje. Abraão, Sara e Agar, porque Sara não gerava. E deu a sua serva Agar a Abraão, que gerou um filho chamado Ismael, que teve que ser desprezada, mas Deus não despreza ninguém. A Bíblia diz que lá, onde ela estava ali, Agar, né, abandonada com seu filho, Deus foi lá e abençoou também a Ismael, que era desprezado, não foi reconhecido pelo pai, nem pela sua família, mas Deus não despreza ninguém. A gente vê que em todos os problemas familiares, Deus, ele tem poder para mudar a nossa história. Voltando aqui para Raquel. Então, Raquel, nessa família de Jacó, ela deu ali a sua serva e gerou. Aí a outra também, Lia, começou a entregou também a serva dela para gerar filhos para Jacó. E ficou naquela competição, né? Ela gerando e a serva gerando. E Jacó, numa condição totalmente passiva, ele não tinha uma atitude, submeteu essas mulheres a essa situação que eu chamo de deplorável. Porque era uma competição entre uma e outra, entre suas servas e outras. As servas também não tinham vontade, teriam que ser entregues ao
seu dono para gerarem filhos no meio da confusão de duas irmãs que tinham inveja uma da outra. E Jacó tinha participação e culpa nisso, porque desprezava uma e amava demais a outra. Porque fazia diferença entre as esposas. Porque ele só olhava a beleza de Raquel, mas ele nunca tentou olhar com os olhos amorosos para Lia. Nem sabe ele se Raquel era a mulher que Deus tinha escolhido para a vida dele. Porque a gente vai ver que lá na frente Raquel não era nada santa. Né? Até os ídolos do pai, ela roubou. Eu fico até em dúvida se Raquel era verdadeiramente temente a Deus. Por que roubaria os ídolos do pai? Será que era só porque teve muita raiva porque o pai não entregou ela logo e quis se vingar roubando seus ídolos? Ou porque realmente ela tinha pego aqueles ídolos? Aí fica a interrogação. Então essa foi a mulher que Jacó amava. E muitas vezes os homens se engraçam, né? Nós, homens e mulheres, nos engraçamos por aquele amor. E aí as pessoas vêm nos orientar e vêm dizer, olha, deixa eu dizer para você, essa não é a pessoa que Deus tem para você. Mas a gente fica com aquele negócio, né? Ai, não, estão contra o nosso amor. E às vezes aquela pessoa nem é a pessoa que Deus escolheu para você. Aí depois começa a pagar o preço dentro do casamento e não sabe com que tipo de gente casou. Mas Deus alerta, Deus avisa. Aí agora sabe qual é a solução, meu irmão? É botar a boca no pó, o joelho no chão, orar e pedir para Deus mudar a situação. Porque casou, né? Quando a gente sai do plano de Deus, a gente paga os preços. E aqui Jacó submete essas mulheres a essa situação que para mim era deplorável. Tem até uma referência, eu acho que eu anotei aqui 30, deixa eu ver se é essa aqui, 14 e 15, deixa eu ler aqui para os irmãos. Está aqui. 30, 14 e 15 diz assim: E foi Rúben, que era um dos filhos de Lia com Jacó, e foi Rúben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Léia, sua mãe. Então disse Raquel a Léia: Ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela disse: E já é pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras do teu filho. Olha a que ponto essas mulheres chegaram. Vendendo o marido e a outra comprando para ter direito. A própria esposa pagando para ter direito a uma noite com o seu próprio marido. A que ponto essas duas irmãs chegaram para ter nessa disputa e Jacó totalmente passivo. A gente não vê nenhuma atitude firme de Jacó como homem, como marido, né? A gente não vê, totalmente passivo essa situação. Essa é a família de Jacó, certo? Vamos ver mais, 33, verso 4, o que é que diz aqui? Então Esaú, é que a gente já vê essa situação das mulheres e Jacó ficou muito tempo afastado da sua família lá, pai e mãe, irmãos, passou anos longe da família, porque o irmão o odiava, mas aí ele decide voltar. E a gente vê aqui o encontro deles, né, dos irmãos de Jacó com Esaú. 33, verso 4, diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Então, glória a Deus, graças a Deus aqui, a gente vê Deus agindo no meio dessa família. Né? Jacó, depois de tantos anos que ele havia saído da sua casa, porque havia cometido uma falha com seu irmão, mas ele decide voltar, levando as esposas e as filharadas e as servas todas junto e tudo. E ele decide voltar com muito medo da reação do irmão, com certeza. Mas Esaú exerceu o perdão, a Bíblia diz aqui, Então Esaú correu-lhe ao encontro, né? Jacó tinha receio até de encontrar o irmão, mas a própria palavra de Deus diz que ele correu ao encontro dele, abraçou e lançou sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Então aqui a gente vê o quê? O perdão. Deus agindo aqui no meio dessa família, né? Pela sua misericórdia, porque era uma família, foi uma família projetada por Deus, os descendentes de Abraão, né? Eram pessoas que serviam a Deus. Por que eu
trouxe tantas falhas e agora estou dizendo que era uma família abençoada? Porque nós precisamos entender, meus irmãos, que as nossas famílias, elas não são perfeitas. Eu estou pegando aqui exemplos de homens de Deus, de Abraão, considerado pai da fé, mas falhou com Sara, falhou com Agar, falhou com Ismael, seu filho, não reconheceu. E até hoje nós temos problema disso, né, entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Israel. Até hoje. Aí, consequentemente, vem Jacó e as duas irmãs numa disputa. E os filhos de Raquel eram os preferidos de Jacó. Então, nós estamos falando de grandes exemplos de pessoas normais, que tinham vidas normais, de grandes homens de Deus. Jacó, a Bíblia diz que lutou com o anjo e prevaleceu. Então, grandes homens de Deus, mas que são homens. Nós somos homens e mulheres falhos. As nossas famílias, elas têm problemas. E nós precisamos entender isso para podermos viver bem na nossa família. Porque muitas vezes nós gastamos muita energia querendo, dizendo, eu sou infeliz, a minha família é péssima, minha família não tem mais jeito. Porque a gente acha que a gente precisa daquele modelo, sabe, de família perfeita. Aquela mãe linda e maravilhosa, de frente do fogão, bem arrumada, bem maquiada, olhando para os filhos, aquela coisa linda, né? Tudo perfeito, e só existe, meu irmão, em filme e televisão. E olha que nem na televisão está mostrando mais família perfeita. É cada uma pior do que a outra. Os exemplos que a televisão tem dado. Então, vamos dizer, isso aí fica em outdoor, propaganda de produtos alimentícios que passam aí na televisão, propaganda de coisas americanas que passam, porque isso, na realidade, não existe. Nós estamos vendo aqui. O que eu gosto da palavra de Deus é porque, diferentemente de nós, ela não esconde a verdade. Muitas vezes nós queremos esconder as falhas da nossa família, abafar as falhas das nossas famílias e não queremos a ajuda de Deus para ajudar a tratar os nossos problemas. Mas a palavra de Deus, ela não esconde. Aqui tinha famílias abençoadas, mas famílias que tinham problemas, assim como nós temos nas nossas famílias. E o que é que nós precisamos? Precisamos saber quem somos em Cristo. Precisamos entender quem somos em Cristo, para que possamos viver não uma família perfeita, mas sim sermos abençoados, vivermos em paz, em tranquilidade, mesmo com os nossos problemas que vamos ter, que teremos. A gente vê, continuando aqui, aí vem o neto, o filho de Raquel, o primeiro filho de Raquel, que foi José, filho de Raquel com Jacó. A Bíblia diz que Jacó amava demais José, porque eram os filhos de Raquel. Jacó e Benjamim. Benjamim foi o último. Ela não se conformou com a bênção do primeiro, e o nome justamente de José era que o Senhor me traga mais um, né? Algo assim, parecido. E esse mais um, ela não resistiu e morreu. E os irmãos tinham inveja de José, porque ele era o filho preferido. Vamos ver Gênesis 37, olha o que diz a palavra, Gênesis 37, verso 3 ao 4, diz assim. E Israel, né, que era Jacó, que depois o nome dele foi mudado, depois que ele lutou com o anjo de Deus, Deus mudou o nome para Israel. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Né? Então, os irmãos tinham inveja, os irmãos de José tinham inveja dele, porque ele era o filho preferido do seu pai, Jacó. Certo? Olha só o que é que acontece, né? Inveja, e um mente para o outro trai o outro. A gente está vendo tudo isso em famílias normais, certo? Famílias com problemas. E a minha família é assim, então está normal? Não, a gente temos que tentar mudar, mas isso começa a partir de cada um que compõe a família, é isso que a gente vai ver. A gente precisa, cada um, entender o seu papel dentro da família, entender quem somos em Cristo, porque nós somos criaturas renascidas. A palavra de Deus diz que nós somos nova criatura, são feitas novas todas as coisas. E muita gente não entende isso. Feito nova todas as coisas, olha, o que passou, passou. As condutas que nós tínhamos, a mentira, a prostituição, a inveja, a traição, a infidelidade, a raiva, a ira, né, a violência,
a falta de compreensão, a falta de amor, o ódio, isso tudo ficou para lá. A dor do passado ficou para lá. Aquela pessoa que não me tratou bem na minha família, eu vivo amargurada por causa disso. Isso ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. É assim que diz a palavra de Deus. Nós somos novas criaturas e precisamos entender isso. E precisamos entender isso dentro da nossa família. Que papel eu assumo como nova criatura dentro da minha família? Para que minha família consiga passar pelos problemas que as famílias têm. Né? Eu não viva constantemente no mesmo problema. Minha família é perfeita? Não, mas foi a família que Deus lhe deu. Lute por ela, brigue por ela, tente mudar. Precisamos mudar. Entender quem eu e você somos dentro da família, qual é o papel da esposa, qual é o papel da mãe, qual é o papel do homem, qual é o papel do filho. Para que a minha família, mesmo com todos os problemas e imperfeições, ela seja abençoada, próspera, feliz, um exemplo para as outras. Eu não preciso ficar buscando uma família perfeita e eu não entender qual é o meu papel dentro dela e não cumprir com ele. Eu preciso primeiro entender o meu papel dentro da família, cumprir com ele, sabendo que minha família, nós temos problemas, mas sabendo que com Cristo e cumprindo com o papel que Deus me deu, eu vou conseguir passar por esses problemas. Vamos continuar aqui. Gênesis 37, verso 28, o que é que diz a palavra? Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José na cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Aí os ismaelitas venderam lá, os midianitas, eu acho, venderam José para o Egito, né? O faraó lá. Não foi nem o faraó ainda. Era esqueci agora, o chefe, né, lá, que era a segunda pessoa lá do faraó, a primeira pessoa depois de faraó. Então, os irmãos venderam José. A inveja era tão grande que primeiro eles queriam matar. Aí veio um dos irmãos e disse, não vamos fazer isso não, né? Porque ele é muito querido, nosso pai. Vamos vendê-lo. Primeiro queriam matar o irmão, de tanta raiva, inveja. Queriam matar, mas disse, não, vamos vender. Aí decidiram vender e Jacó foi escravo, foi jogado na prisão. Depois, como era fiel a Deus, obediente a Deus, conseguiu prosperar e se tornou o governador do Egito. E através da vida dele, Deus trouxe bênção para toda a família de Jacó. Porque mais na frente, a gente vai ver, vamos ver aqui, acho que é Gênesis 41, vamos ver o que acontece nessa história, nessa família. Gênesis 41, 39. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Isso aqui foi quando o faraó transformou ele no governador do Egito, certo? Vamos mais para frente, né? 45, verso do 5 ao 7. Agora, pois, não vos entristeçais. Aqui eu encontro, depois que houve a grande fome naquela terra toda, a família de José estava lá em Canaã, né, passando por dificuldades, porque havia uma grande fome na terra. E José estava lá no Egito, tinha tido aqueles sonhos, aquela revelação, então ele tinha guardado comida ali, né? Foram 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então, durante a fartura, né, Deus revelou o entendimento a ele daquele sonho, ele guardou, armazenou, conseguiu armazenar e vendia para todas as outras pessoas. Então, a sua família veio comprar comida lá no Egito. E é aí que Deus usa. Por quê? Por que Deus usou tudo isso? Porque José era fiel e obediente. E Deus tinha um plano nessa família, desde o início, assim como Deus tem um plano na minha e na sua. E Deus usou a vida de José. José passou por tudo aquilo, não ficou amargurado, sofreu, claro. Inclusive no reencontro dele, a Bíblia diz que ele chorou, pediu para que todos saíssem, porque eu acho que naquela hora passou um filme na cabeça dele, não é, Beatriz? Eu estava falando sobre isso para ela hoje, ministrando sobre isso. Então, passou um filme na cabeça de José, eu acho, por tudo que ele passou, foi vendido pelos irmãos, foi escravo, foi para a prisão, tudo isso injustamente, mas ali no momento que os seus irmãos retornam ao Egito, que ele se revela quem é,
né? Ele precisou de um tempo ali, pediu para todo mundo se sair, ele pensou, mas o que prevaleceu foi o perdão. Que coisa boa. Aleluia, glória a Deus, né? Então, passamos por problemas, mas temos que, com Cristo Jesus, enfrentá-los. Você já pensou se José aqui tivesse ficado amargurado? Não tivesse perdoado seus irmãos? O que teria sido da família dele, de Jacó? Ele ia viver o resto da vida amargurado, sem a convivência de seus irmãos, da sua família. Mas acredito que, instruído pelo Espírito Santo, instruído por Deus, a Bíblia diz que ele perdoou os irmãos e disse ao faraó: vou trazer toda a minha família para cá. E o faraó disse: pode trazer a sua família toda. E é aí que o povo de Deus vai lá para o Egito, né? E muitas vezes a gente não entende. O que o povo estava fazendo ali escravizado no Egito? Foi justamente a família de Jacó que veio para o Egito, e depois que esse faraó morreu, veio o outro, né, que não sabia, e acabou escravizando ali os hebreus, que cresceram muito no Egito. Esses eram os descendentes de Jacó, que vieram durante a fome no Egito. Então, no momento em que José reencontra seus irmãos, ele diz assim: eu sou José, vive ainda meu pai? Ele olha para os irmãos. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. E então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então a gente vê aqui José exercendo o perdão, a misericórdia. Olhou para os irmãos e disse: olha, não fiquem tristes não, porque vocês me venderam para cá. Olha que coisa linda, que exemplo. Ele olhou para os irmãos e disse: não fiquem não tristes, porque Deus fez tudo isso para que vocês pudessem ter livramento, porque já se passaram 2 anos de fome, ainda faltam 5. E se porventura Deus não tivesse feito tudo isso, vocês morressem de fome lá. Então não fiquem tristes não, o que importa agora é que estamos todos aqui, né? Então essas coisas, as famílias, elas passam por problemas? Sim, passam. Mas precisamos saber quem somos em Cristo. Somos novas criaturas, aquelas pessoas capazes de amar, capazes de pedir perdão e de perdoar, capazes de reconhecer onde nós falhamos e tentarmos consertar isso. E assim as nossas famílias vão ser abençoadas. Aqui, né, acabou aquele mal-estar. Jacó revê o filho, e José, que devia viver com aquela amargura, aqui findou isso. E muitas vezes nós estamos na nossa família amargurados com os filhos, amargurados com o pai, porque não pedimos perdão, porque não pedimos desculpa, e ficamos esperando: minha família não tem mais jeito, porque minha família não é perfeita. E nem vai ser. Não existe a família perfeita. O que importa é que você precisa entender quem você é em Cristo. Deus lhe chamou para uma nova vida. Peça perdão. Trate bem, desculpe, perdoe, ame, respeite, honre. Se submeta a autoridades que tem na sua casa. Então precisamos entender quem nós somos na nossa família, para podermos enfrentar os obstáculos que que a nossa família vai passar, porque vamos passar por problemas semelhantes a esse, parecidos com esses ou não, mas outros tipos de problemas vamos passar, e precisamos estar em Cristo para superá-los. Certo? E aí eu quero agora trazer um exemplo de uma outra família, um pouco diferente da família de Jacó, que é a família de Noé, gente. Lá em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, verso 13. Diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra ela está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Então Deus já tinha dado uma sentença para toda a humanidade: olha, eu não aguento mais esse pecado que tem, né? Depois que os filhos dos homens começaram a se multiplicar, a coisa ficou feia, eu vou destruir todo mundo. Disse para Noé. Deus chegou para Noé e falou isso. O verso 17 e 18 diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra vai expiará.
Ou seja, Deus dizendo, olha, tudo que tem vida vai morrer na terra. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto e entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Então aqui a gente vê Noé vivia no meio de um povo totalmente corrupto, o pecado superabundava naquela época, e ele e sua família eram os únicos justos. E Deus deu uma sentença, vou destruir toda a terra, mas com você eu vou estabelecer o meu pacto. O primeiro pacto que Deus faz com o homem aqui, com Noé e a família dele. Primeira aliança que a gente vê de Deus aqui. E ele diz, e os teus filhos, tu vai colocar os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos dentro da arca que você vai construir. Porque eu vou destruir toda a terra, mas esse livramento eu vou dar para você. Porque a família de Noé era justa. Porque Noé era justo. Deus deu livramento a Noé. E a Bíblia diz que Noé passou, mesmo tendo sido uma arca tão gigantesca como aquela, com pouca gente, sendo zombado por todos que estavam ali, que não acreditavam, acho que achavam que Noé era louco de estar construindo uma arca daquele tamanho, para quê? Né? E não teve ajuda, só ali o pessoal da sua família, mas a Bíblia diz que Noé, ele obedeceu e ali ele construiu a arca, porque ele estava lutando pela sobrevivência da sua família. O que eu quero dizer para você nesta noite é que você não pode desistir da sua família. Lute pela sobrevivência da sua família. A minha família, a família de Adão, né, que a Bíblia diz a primeira família projetada por Deus. Adão e Eva desobedeceram, mentiram, foram expulsos do paraíso. Os seus filhos que eles tiveram, um matou o outro, Caim e Abel. Primeiro homicídio, foi um irmão matando o outro. Famílias. A gente viu família de Abraão. Abraão mentiu, dizendo que a sua esposa era irmã. Aí a gente vê José com Raquel e Lia. E assim a gente vai ver. Vê Davi, né, um pai totalmente permissivo. A gente vê Eli, o sacerdote com os seus filhos também. Que ele era um sacerdote e os filhos faziam e aconteciam no pecado. Famílias da Bíblia com seus problemas. A minha e a tua família não é perfeita. Mas nós não podemos desistir dela. É a família que Deus lhe deu. Você precisa lutar por ela. Você precisa fazer o possível para colocar eles dentro da arca. A arca da salvação. A arca do livramento de Deus. Você não pode desistir de nenhum deles. Mais na frente a gente vai ver aqui que depois que Noé, né, ele e a sua família, Gênesis capítulo 7, verso 23. Deixa eu ver se é isso aqui que eu anotei. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até aves do céu. E foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Então só escapou Noé e a sua família. Mas Noé não desistiu da família dele. Construiu a arca ali do jeito que Deus disse, obedecendo. Qual é o segredo para o sucesso da minha e da tua família? Fé e obediência. Fé em Cristo. E essa fé em Cristo, ela vai exigir de mim um comportamento. E eu preciso entender quem eu sou em Cristo Jesus. E que papel eu tenho dentro da minha família. Para fazer com que eu possa superar todos os problemas que eu tenho. É o quê? É o meu pai que não me reconhece? É a inveja que minha irmã tem de mim? É a inveja que eu tenho da minha cunhada? A raiva que eu tenho da minha nora? Eu preciso entender quem eu sou. Eu sou uma criatura nova. Deus me criou não para as coisas que eu tinha, mas para as coisas novas, para o amor, para o perdão, para a misericórdia, para a fidelidade, para o respeito. Deus me criou para essas coisas. Deus não me criou para viver amargurado, para viver com pensamentos ruins. Olha, quando o pensamento ruim acerca de alguém da tua família ou de qualquer outra pessoa vier, corta logo esse pensamento. Não é de Deus. Às vezes nós começamos a pensar coisas sobre os irmãos, sobre os nossos parentes. Ele falou aquilo comigo, ela está pensando. Aí começa a vir, corta esse pensamento. Deus te fez nova criatura. Começa a pensar nas qualidades dela, não pensa mais nos defeitos.
Deus nos chamou para vivermos em Cristo, novas criaturas, renascidos. Nossas famílias têm problemas, elas vão ter. Precisamos entender quem somos. Gênesis 9, cadê aqui? 9, verso 1 diz assim: E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Né? Então aqui Deus abençoando a família de Noé. Mas vamos ver mais para frente. Do 8 ao 11. E falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de rés, e todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. Eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então Deus diz assim: olha, eu estabeleço o meu concerto com você, a partir de hoje. Você e seus filhos agora vão povoar a terra. Deus estabeleceu um pacto com a família de Noé, porque Noé foi o quê? Teve fé e foi obediente a Deus. Colocou a sua família dentro da arca, não desistiu da sua família. A família de Noé era perfeita? A Bíblia diz que Noé era justo, mas a sua família não era perfeita. E eu vou mostrar a vocês como não era. E olha, Deus fez um pacto com Noé. Deus deu livramento à família de Noé. Mas a família de Noé, mesmo Noé sendo justo e temente a Deus, eles não eram perfeitos. Por que eu estou frisando isso? Para que você não desista da sua família. A sua família, você pode dizer assim: não tem mais jeito para a minha família. Vem para cá, irmã Juliana, para tu ver como é a minha família. Tem jeito. Tem jeito sim. Teve para a família de Jacó. Teve para a família de Abraão. Deus estabeleceu um pacto e um concerto com Noé e eles não eram perfeitos. Noé era justo e temente a Deus. Um exemplo no meio de uma sociedade que vivia corrompida no pecado. Mas olha só o que aconteceu. Eu vou ler aqui, 9, do 20 ao 25. E começou, isso depois que Noé saiu da arca, né? Acabou o dilúvio. Aí, olha, e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, né, o pai de Canaã, um dos filhos de Noé, a nudez de seu pai, e fez-lhe saber a ambos seus irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-lhe sobre ambos os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho melhor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos sejam os seus irmãos. Então, Noé não era perfeito, embebedou-se, o filho viu a sua nudez, o filho viu a nudez, dormiu com a mãe. Era a família perfeita? Não era. Mas Deus fez um pacto com essa família. A sua família não é perfeita, mas Deus pode fazer um pacto com ela hoje. Bote a sua família dentro da arca. Lute por ela. A gente vê a diferença, eu vou abrir aqui para os irmãos, 2 Reis, do que é uma família unida. Uma família unida em um propósito. 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Né? Essa mulher havia perdido o marido, e os credores vieram cobrar, e ela não tinha dinheiro, e disseram: vamos levar os teus filhos. Aí Eliseu lhe disse: que te hei de fazer eu? Me diz, declara-me, o que é que tu tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Eu quero chamar a atenção para isso.
O profeta disse, olha, tu vai pegar tudo que você tiver aí, vai pedir ajuda aos teus vizinhos, vai encher o que você tiver de azeite, que eu vou fazer um milagre. Aquela mulher sozinha não tinha conseguido encher tantas vasilhas de azeite. O que foi que aconteceu? Os filhos ajudaram ela. A Bíblia diz que os filhos pegavam e ela enchia. Sabe o que é isso? É a família unida num propósito só. Num propósito do quê? De receber a bênção do Senhor. Ela sozinha não teria conseguido tantas vasilhas como ela conseguiu, se os filhos dela não tivessem ajudado. Então, nós precisamos nos unir. Né? Uma família, né? Uma casa que ela está dividida, a própria palavra de Deus diz, ela não consegue sobreviver. Ela precisa estar unida. Unida no seu propósito de que a bênção de Deus possa ser derramada sobre ela. Que os milagres de Deus possam ser derramados sobre ela. A sua família não é perfeita, mas você precisa se unir e entender quem você é dentro dela, para que a bênção de Deus venha recair sobre a tua família. Não desista, tem jeito para ela. Coloque eles dentro da arca do livramento de Deus. Amém? Lá em Josué, eu me lembro muito bem quando Josué reúne todo o povo e ali as pessoas abandonam os deuses e começam a dizer, não vamos mais servir a outros deuses. E Josué chega para o povo e diz, nós vamos servir somente ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o segredo para a família ser bem-sucedida, apesar de todos os problemas? Fé, obediência. Saber quem cada um é dentro da família e servir ao Senhor. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E toda a nação de Israel, depois, antes de Josué morrer, chegou e disse, olha, nós não vamos mais servir a outros deuses, somente a Deus. Todo o povo de Israel. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero encerrar com Colossenses. Eu estou meditando, coincidentemente, nesse livro. Estou terminando. Na verdade, terminei. E aqui tem os deveres domésticos, né? Porque eu falei que a gente precisa entender quem nós somos dentro da família. Cada um precisa entender o seu papel dentro da família, para que a gente possa conseguir fazer funcionar. Colossenses capítulo 3, eu vou ler do verso 18 até o 22. Diz assim, vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Eu vou ler mais um pouquinho. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Como eu acabei de falar, né, lá em Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, os segredos é fé, obediência, servir ao Senhor e entender quem somos em Cristo. Vamos entender quem somos em Cristo dentro da família. Uma família é composta por pai, mãe, avô, avó, filho, primos. Precisamos entender quem somos. Muita gente cai matando em cima do verso 18, né? A gente tem só pregação, assim. Vós, mulheres, estejais sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor, né? Esse negócio dos... Mulheres sejam submissas. Isso aqui, a gente tem pregação demais. Exortação sobre as mulheres serem submissas ao marido, existe demais. E eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Muitos problemas que têm acontecido na família, eu posso dizer que são reflexos desse movimento feminista exagerado que apoia o aborto, que apoia o sexo livre à vontade, né? Apoia você ter o parceiro que você quiser, com quem você quiser. Esse feminismo exagerado, essa coisa da mulher competir com o homem, de querer ser a melhor. Mas eu também preciso dizer
que esse movimento feminista, ele nasceu por causa da masculinidade exercida de forma equivocada. Porque os homens trataram muito mal as mulheres. E ainda tratam. Porque eu li aqui Colossenses 18 até o 24. E isso aqui é um conjunto. A gente não pega só o verso 18 e cai matando em cima das mulheres. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Mas aí o contexto e o resto. 19. Vós, marido, amai vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Quando cada um sabe o seu papel dentro da família, as coisas não são difíceis de serem. Quando o marido ele ama a sua esposa, ele trata ela bem, sabe falar com ela, não é grosseiro, não é estúpido. Essa mulher ela não tem dificuldade de se submeter à autoridade dele. Porque ela entende que ela não está ali numa situação, numa relação de opressão. E nem de competição. Então não é difícil para essa mulher submeter à autoridade do seu esposo, não. Porque ela é amada por ele, ela é bem tratada por ele. E por que não honrá-lo? Se eu sou bem tratada, se eu sou bem amada. Aí agora pode me vir a pergunta, irmã, então você está querendo dizer que aquela esposa que não é bem tratada ao marido, ela não deve se submeter? Aí cada caso é um caso. Porque a submissão, ela não é escravidão. A submissão, ela não é servidão. A Bíblia diz que nós não estamos sujeitos à servidão. A submissão, ela vem de uma relação em que há o respeito e há o amor. E a mulher, ela não foi criada da sola do pé do marido. Ela foi criada da costela, para estar ao lado dele. Muitos maridos tentam submeter as suas esposas a situações vexatórias, humilhantes. E aí querem exigir submissão das esposas. E a gente precisa entender que a submissão é você dar honra e respeitar quem merece. Deus colocou o homem na condição de cabeça. E nós, mulheres, estamos ali para auxiliar. Nós somos auxiliadoras. Mas Deus também disse que o homem deve amar as mulheres, assim como Cristo se entregou à sua igreja. Então, os homens também precisam entender a amar as suas esposas. Entregar-se a ela como Cristo entregou. E infelizmente nós vemos homens que não entendem nem quem é Cristo e nem quem são criaturas nascidas novamente. Porque infelizmente dentro das igrejas tem homens batendo em mulheres. E isso é contra a lei. E nenhuma mulher está sujeita à servidão, à escravidão. Ela está sob a autoridade do marido, que deve amá-la e tratá-la bem. E aí, quando a gente sabe os nossos papéis dentro da família, não é difícil. A esposa que ela é bem tratada, ela é bem amada, ela não tem dificuldade de honrar o seu marido. A mulher que é submissa ao marido, ela sabe que ela precisa, ela não deixa de ter opinião própria, ela continua tendo suas opiniões, agora ela vai escutar o marido e vai seguir as orientações dele. Vai fazer as coisas em concordância com o seu esposo, não vai fazer as coisas enganando o esposo, contra o esposo, né? E esse esposo que ama a esposa, ele vai ouvir também. Ela vai entender que ele está acima, mas ela também vai entender que ela não está abaixo. Que Deus criou ela para estar ao lado, ajudando. Ela não pode passar por cima. A mulher ela vai entender que ela não precisa ser melhor do que o marido. Não há uma competição. Deus não criou o homem e a mulher para competirem, mas para exercerem papéis dentro da família que são diferentes, cada um com sua função. Um completando o outro. O homem ali sobre a liderança. Uma liderança justa, uma liderança respeitosa, uma liderança amável. Não uma liderança opressora.
sobre a mulher e sobre os filhos. E assim vem, os filhos devem obedecer aos pais. Se os filhos são criados num ambiente de paz e tranquilidade, de um pai que trata bem a mulher e de uma mulher que respeita o seu marido, os filhos não vão ter dificuldade de obedecer aos pais. Agora, se ele vê uma mulher que grita, né, o marido fala, o que é? Né? Aquela coisa bem... Como é que esse filho vai respeitar o pai? Nem vai respeitar o pai. E também não vai respeitar ela, consequentemente. Porque ele não vê o respeito da mãe com o pai. Como é que esse filho, ele vai ser futuramente um homem que ama uma mulher e sabe tratar, se ele só vê o pai tratar mal a mãe? Ele não vai saber tratar bem. Ele não vai ser um filho que ama, porque tudo que ele viu foi o pai ser um pai ruim para a mãe. Pode até ser que ele consiga ser, né? Se o sangue de Jesus realmente chegar ali, o poder de Deus, porque o poder de Deus quebra toda a maldição. Mas vai ser difícil, porque a gente criado num ambiente desse, a gente tem tendências. Eu tenho coisas que eu luto até hoje. Estou lutando, estou nesse processo, vou vencer. Em Cristo Jesus. Porque fui criada, né? Eu fui criada ouvindo que mulher não pode depender do marido, que ela tem que ser independente, não pode isso, não pode aquilo. Eu fui criada dentro disso, porque minha mãe lutou muito para criar a gente. Então, eu passei minha vida inteira ouvindo esse tipo de coisa. E hoje, para mim, foi muito difícil e ainda é. Porque eu tenho essa tendência de querer tomar as rédeas. E eu sei que não posso. Mas também sei que eu tenho minha opinião, que eu tenho minhas vontades. Eu não estou anulada dentro do meu casamento por eu ser submissa ao meu marido. A gente precisa entender que nós somos, né? E aí diz os pais, não irriteis os vossos filhos, foi como foi ministrado aqui na última ministração. Os pais devem educar os filhos em amor, né? Então, a gente precisa entender o nosso papel dentro dessa família, entender que não somos perfeitos, entender que somos criaturas renascidas em Cristo para uma nova vida, para uma vida de perdão, para aquela esposa que honra e respeita o seu marido, para aquele marido que ama a esposa, que trata ela bem, para os filhos que obedecem aos pais, porque eles vão visualizar isso, né? Para os pais que tratam bem os filhos, e a palavra do Senhor diz, né, sabendo que receber e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens. Então, a gente vai fazer tudo como se a gente estivesse fazendo para Deus. Para Deus, não como aos homens. Nossas famílias, nós não somos perfeitos. Nossas famílias não são perfeitas. Nós temos problemas, mas não podemos desistir delas. Não desista da sua família. Não desista do seu filho. Não desista do seu casamento. Problemas, a gente viu aqui, a Bíblia está cheia de famílias que tiveram problemas, mas que Deus abençoou. De que Deus chegou mudando. Deus chegou com perdão. Deus chegou com restauração. Deus chegou fazendo aliança em famílias que tinham problemas. Então, não desista da sua família. Não desista. A sua família é projeto de Deus. Agora, você precisa entender qual o seu papel dentro dela. Você precisa entender que você é uma criatura renascida novamente. Renascida para o amor. Renascida para a benignidade. Para a mansidão. Para não a violência. Você é uma nova criatura. Vivendo para Cristo. Faça na sua família como se você estivesse fazendo tudo para o Senhor. Quando nós temos um patrão, assim, quando a gente se dirige a uma autoridade, né? Por exemplo, eu trabalho no judiciário, então sempre que eu vou me dirigir ao juiz, eu não tenho medo deles, né? Tem muita gente que tem. Eu não tenho. Mas eu sempre trato, né? Claro, eles estão acima de mim, são autoridades maiores, sempre trato com respeito, a gente, né, mede as palavras. E por que não, na nossa casa, a gente fazer do mesmo jeito com os nossos pais? Com o nosso marido? Né, vigiar um pouco. Às vezes eu me pego, aí volta tudo. Não é assim, não. Tem que voltar. Né? Por que não? Também com aquelas pessoas da nossa família que merecem honra e respeito.
A gente consegue fazer isso. Se a gente for falar com um político, né, um vereador, um prefeito, a gente vai cheio, né? A gente não vai falar de qualquer jeito. Né? A gente nem vai de qualquer jeito. E por que dentro da nossa casa não? Com aquelas pessoas que têm autoridade constituída por Deus. Precisamos entender quem somos, o papel de cada um de nós dentro da nossa família, para fazer as coisas funcionarem. É um conjunto. Não é só as mulheres, não é só os homens, não são só os filhos. É um conjunto. O conjunto tem que estar equilibrado para que a gente possa superar esses problemas com fé, obediência a Deus e servindo ao Senhor, entendendo quem somos em Cristo e o nosso papel na família. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa ter falado ao teu coração, né? E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que você possa ter sido abençoado. Amém.